Quem é esse neném aqui? Essa, pega outra do lado dela. Isso. Esse aqui é meu home office novo. Os armários foram instalados ontem. E aí eu tenho, basicamente, todas as minhas coisas pra organizar aqui de novo. A minha mesa tá assim, agora. Aqui vai ser a minha área de pintura, de arte e tal. Minhas coisas mais artísticas vão ficar aqui. Mas ali tem um banquinho na janela. Esse aqui é meu sonho de infância. No momento ele tá assim cheio de coisa, mas vai ter um colchãozinho, vai ter umas coisinhas ali. Enfim, é o espaço mais legal que eu já tive na minha vida. Tô muito animada pra decorar, pra arrumar. Mas aí amanhã eu vou fazer prova o dia inteiro. Hoje eu deveria estar estudando um pouquinho, revisando algumas coisas, mas eu tô muito cansada. Então eu vou aproveitar pra dar uma organizadinha aqui, pelo menos tirar as coisas do resto da casa. Resolvi aparecer depois de todo esse tempo sem gravar para mostrar esse livro que eu comecei a ler, que chama Os Abismos, da Pilar Quintana, que eu comecei a ler meio que sem nenhuma, assim, totalmente no escuro, que é o que eu costumo fazer, na verdade, com as minhas leituras. Eu vi a recomendação na Amazon mesmo, e por ser um livro da Pilar Quintana, eu resolvi comprar assim no escuro porque eu já tinha certeza que eu ia gostar. Não sei se eu vou gostar, tô no começo do livro, tô gostando, mas, né, muitas páginas ainda pra rolar. Mas eu fiz isso porque eu li um outro livro dela chamado A Cachorra, que, enfim, acho que se eu não me engano foi o primeiro livro dela. Eu peguei esse livro por recomendação da Isabela Lubrano, do canal Ler Antes de Morrer. E assim, foi um livro que me impactou muito, de uma forma que eu não sei explicar até hoje, assim, tipo, acho que deve ter um ano mais ou menos que eu li, 2 por aí assim, mas as cenas do livro ainda ficam vívidas na minha cabeça. Da mesma forma que esse aqui, tipo, eu tô nas primeiras páginas e essa autora ela é muito visual. Eu acho que ela consegue descrever as coisas de uma forma tão não é nem detalhada, mas é de uma forma muito vívida. Então fica você consegue visualizar os espaços dos quais ela tá falando e fica na memória, sabe? Grava isso, sei lá. Isso aconteceu comigo quando eu li A Cachorra. E A Cachorra, enfim, daí eu resolvi falar de alguns livros que me deixaram um pouco bagunçada na cabeça, vamos dizer assim. Já que faz muito tempo que eu não falo sobre livros também aqui. A Cachorra é um livro assim que eu não recomendo pra ninguém. Eu tenho medo de recomendar esse livro, porque ele é muito pesado. Eu achei ele muito pesado quando eu li. Eu sabia mais ou menos que ele seria um livro pesado, mas eu não sabia por que exatamente. E, meu Deus, assim, a história é muito. É tipo um terror. É mais um suspense do que um terror, só que pra mim foi um livro de terror psicológico completo, assim. Você entra na cabeça da personagem e a cabeça dela vai evoluindo pra um lugar muito pesado e você vai indo junto. E assim, o nome do livro é A Cachorra. E tem uma cachorra na história, então, né, acho que por aí dá pra ligar os pontinhos de que coisas ruins acontecem nessa história. Foi um livro que eu li sabendo que ia ser ruim. Assim, que ia ser ruim não. Ai, meu neném tá chorando. Pronto, voltei, tô com um nenenzinho aqui no colo, mamando. Mas vou terminar de falar sobre o livro. E o interessante é que essa autora, ela escreveu essa história da cachorra quando ela tava amamentando o primeiro filho dela. E foi o que eu achei mais bizarro de tudo.
Porém, eu gostei muito, assim, a escrita dela é impecável. A história eu achei muito original também, achei muito boa. Como ela desenvolve todo o psicológico da personagem principal, que é uma mulher. A história toda, a narrativa toda muito boa, assim. Então, eu acho que me deixou bem perturbada a história. Tanto que até hoje eu acho que eu não esqueci detalhes, assim, da história. E eu lembro de ter chorado muito quando cheguei no final do livro. Muito mesmo. Mas valeu a pena a leitura. E eu queria não necessariamente recomendar, mas comentar sobre esse livro aqui. Segundo livro que eu queria falar sobre é um conto, na verdade, chamado A Espera, da Lígia Fagundes Telles, que eu li, eu acho que estava grátis na Amazon pro Kindle, tipo, alguns anos atrás. E aí eu baixei, ficou lá no meu Kindle, e daí um dia, há uns 2 anos também, eu peguei pra ler assim, tipo, é um conto super rápido. E eu fiquei, meu Deus do céu, essa mulher é maravilhosa. No caso, a Lígia Fagundes Telles, que infelizmente morreu recentemente, né? Que neném. A Espera é um conto. Eu, na verdade, não li ainda nenhum outro livro inteiro dela. Eu sei que as pessoas falam muito bem, tipo, ela é uma autora muito recomendada, uma autora brasileira, né? Eu tenho vontade de ler As Meninas, Antes do Baile Verde, todos esses livros, mas ainda não parei pra pegar a leitura, né, valendo. Mas esse conto dela especificamente, ele, nossa, é de um brilhantismo que eu achei assim magnífico, que é um conto sobre ele ele é narrado. Ô, meu amor. Oi, Thales. Calma, 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 calma. Ô, tu mamãe. A Espera, então, é um conto da Lígia Fagundes Telles que o ponto de vista da história do narrador é um homem que abandonou uma mulher há, tipo, muitos anos, foi embora sem dar satisfação, sem falar nada, e aí agora ele tá de volta. E aí ele tá subindo as escadas pra ir pro apartamento dela, onde antes eles moravam juntos, provavelmente, eu não lembro direito. Ele vai contando mais ou menos assim as dúvidas que ele tem, né, sobre será se ela já trocou a fechadura do apartamento, será que, enfim, ele vai se questionando várias coisas. E aí, tal qual é a surpresa dele quando ele chega no apartamento e percebe que a chave dele ainda abre. Ele vai se perguntando se será que vai ter alguém lá, um outro homem, como será que tá a vida dela. E aí ele abre o apartamento e percebe que ela não trocou a chave, não trocou a fechadura, ela não se mudou, parece que as coisas ainda estão exatamente como estavam quando ele abandonou tudo. E aí ela chega na casa, ela encontra ele, e daí ela fica super feliz que ele voltou. No caso, ela estava esperando ele todo esse tempo, enquanto ele estava lá vivendo a vida, né, que ele queria, fez de tudo. E agora ele tá de volta e é aquele êxtase na vida dela, porque ela tava esperando por isso. Tipo, ela ficou todos esses anos esperando. E o cara vai embora de novo. Tipo, essa parte da história assim, eu achei brilhante, porque. Imagina, assim, tipo, a cara de palhaça dessa mulher, né? Quando eu li, eu não pensei com esse tom, assim, porque, tipo, é tão bem narrado que eu fiquei muito triste, assim, por ela quando eu li. Tipo, é uma sensação de merda, assim, de imagina, você passar a sua vida esperando por uma pessoa, tendo a certeza de que ela vai voltar pra você, e aí ela volta de fato, e depois ela repete a mesma coisa. Bizarro. E esse conto me marcou muito, assim, por isso que coloquei a Lígia Fagundes Telles, assim, no meu pedestal de autoras brasileiras. Eu tô com muita vontade de ler, tipo, todas as outras coisas que ela já escreveu. E aí um outro livro. Agora é meu cachorro batendo na porta. Eu não vou abrir. Um outro livro que já faz um tempo também que eu li e que me deixou assim, tipo, muito. De novo, né? Muito chocada, muito. Enfim, um dos livros que mais me marcou nos últimos anos. Foi um livro chamado. Nossa, acabou de fugir o nome do livro da cabeça. É da Helena Ferrante, mesma autora de Amiga Genial, que eu não li todos os livros, na verdade não li nem o primeiro. Comecei a ler o primeiro,
mas eu assisti a série, que tem na HBO, eu sou apaixonada pela história. E eu tenho o primeiro livro aqui, só que eu preciso, né, dar andamento com a leitura. Mas eu já li várias outras coisas dela. E Dias de Abandono é o nome desse livro que eu li especificamente, que é um livro bem curto, na verdade. E ele fala sobre uma mulher que era casada, tinha 2 filhos, e do nada ela se vê abandonada pelo marido, que trocou ela por uma menina muito jovem, de 15 anos, pra quem ele dava aula, tipo, era uma aluna dele. E era alguém que ela conhecia, enfim. E aí, o Dias de Abandono é sobre, especificamente, um momento muito pequeno, assim, desse período dela de superação, né, do divórcio, em que a Helena Ferrante entra muito no psicológico dessa mulher. Então, ela fica desnorteada, ela fica abalada, ela fica... Assim, todos os estágios, eu acho que do luto, do fim de um relacionamento, ela trata nesse livro, nessa história, de um jeito, assim, muito cru, como tudo da Ana Ferrante, basicamente, né? Tudo muito a realidade, assim, te dando um soco na cara. E nesse livro não é diferente, mas o que me deixou, assim, estarrecida é que a história ela tem um ápice, ela vai crescendo, e tem um ponto de virada, assim, que, caramba, é um soco no estômago. Eu acho que eu não vou falar muito, porque esse vale muito a pena a leitura, pra quem gosta desse tipo de livro. Oi, meu amor. E nesse momento em que a história dá essa virada, assim, é tipo... É muito próximo da realidade. Tipo, é quando essa mulher acorda pra vida de novo, ela vai lá no fundo do poço, e aí aquele vai ser o retorno dela, mas a Helena Ferrante narra isso de uma forma, assim, que eu acho que ninguém poderia fazer igual ou fazer melhor, não sei. Tipo, essa é a minha sensação desse livro, né? Type my name on your screen. I am Becky, join my scene now. Bless me, Santa, Christmas Eve. Oh, what a bad girl I have been. Now spot me out, I can breathe. Need no break, oh, spot my cheeks come up my nose. Need the gross down the chimney, down my throat. Look at me play with the big boy. Look at me spit on a toy. Look at me play with the big boy. Look at me spit on a toy. Like Cinderella, if the fixing won't stick it in. Clean up the plate and concentrate. Please, daddy, teach my brain how to be. Slap, chop up, slap, how to be. Slap, chop up, slap. Dedo não queima, não. Já comecei. Soltando teia. Aldeia, deixa as linhas de e ela vai